Olá a todos, boa tarde, a paz do Senhor Jesus, glória a Deus, né? Bom, estou por aqui mais um dia, mais uma vez, né? Tinha dias que não passei a live, uma live oficial para ministrar a palavra de Deus, né? Hoje eu queria compartilhar um pouco, né? Sobre algumas coisas do Senhor, né? Da palavra de Deus, da Bíblia, né? Do Espírito Santo. Para quem? Para a igreja, principalmente, como diz a palavra, para os da família da fé. A família da fé é a igreja. Amém? Então, Deus nos manda primeiro a fazer bem, principalmente os da família da fé. Amém? Então, assim, a palavra de Deus quando é pregada, quando é ministrada, quando é liberada, amém? Através de qualquer ministro cheio do Espírito Santo e usado por Deus, ela tem foco de ministrar a igreja, ela tem um foco, né, de abençoar a igreja, ela tem um foco de animar a igreja, ela tem um foco de levantar, de trazer um despertar para a igreja, quando a palavra de Deus é realmente ministrada, seja qual for a ministração, a palavra ministrada pelo Espírito Santo através do ministro, do servo de Deus, o foco de Deus é edificar, né? Edificar, né? Mas nós entendemos através da palavra do profeta Jeremias, né? Que para Deus edificar a sua casa, para Deus edificar uma vida, para Deus edificar uma cidade, para Deus edificar sua nação santa, a igreja. Eu creio que muitas vezes, e você também acredita nisso, que muitas vezes Deus tem que derribar, né? Derribar qualquer fundamento, qualquer obstáculo, né? Qualquer coisa que não foi Deus quem colocou, né? Tudo aquilo que seja impedimento para que a igreja cresça, tudo aquilo que seja impedimento para que a igreja flua, tudo aquilo que seja impedimento para que o Espírito Santo possa livremente fluir e fazer o seu papel, né? Dentro da igreja, tudo isso, né? Deus, em nome de Jesus e pela palavra de Deus, pelo poder e presença do Espírito Santo, ele tem que derrubar, ele tem que destruir, ele tem que aniquilar, né? Amém? Ele tem que confrontar, ele tem que, né, jogar por baixo, derrubar, né, jogar por terra em nome de Jesus. Então, a palavra de Deus é para edificar, né? Essa é a finalidade da palavra de Deus, a finalidade de uma ministração, de uma palavra, de uma pregação, né? É edificar a igreja, edificar os da família da fé, é trazer a bênção do Senhor, que é aquela que enriquece, não traz tristeza, né? Essa é a bênção do Senhor, é quando a igreja para ouvir a palavra de Deus, né? Quando a igreja realmente, de fato, tem fome e sede por ouvir a palavra de Deus, porque ama a Deus, porque tem paixão por Deus, porque tem fome por Deus, porque realmente se sente e está atraído, né, por Deus. Então, estamos num tempo, irmãos, onde nós vemos muito, né? Muita muitas ondas de doutrina, muitos ventos de doutrina, né? Como dizem nos filmes, existe um multiverso hoje, né? Um multiverso de doutrina, um multiverso de ideologia, de teologia, tem um multiverso, sabe? Só que eu creio assim, eu estava pensando agora, antes de pensar fazer a live, eu estava pensando algo que passou pela minha cabeça, sabe? A minha cabeça é como um gerador de energia, né? Ele não para, ele fica aí fluindo. E muitas vezes dentro dessa fluidez, o Espírito Santo ele começa a ministrar, ele começa a falar algumas coisas, né? E me dá pequenos, né? Tics, pequenos sinais aí para mim, né? Então assim, eu vejo assim que dentro dessas coisas que Deus está ministrando hoje, nós temos que parar para pensar, né? Nesse multiverso de ideias, de ideologias, de pensamento, de doutrina, de tanta coisa, né? Que tem tornado, né? Tem tornado, tipo assim, de alguma forma, tem tornado o evangelho influível, né? Como que não flui, né? O poder do Espírito Santo parece que não flui, sabe? Como que não flui. Então você dirá, ah, mas na igreja é por causa disso. Não, irmão, não tem, hoje em dia nós não temos desculpa, sabe? Uma das coisas que eu quero hoje manifestar aqui está no livro de Atos, aqui na versão King James, que é a versão que eu uso, né? A versão que eu utilizo para pregar a palavra, que eu uso, é a minha Bíblia, né? Dizem que é uma das Bíblias mais achegadas
aos originais, né? Mas glória a Deus, né? O que importa é que é a palavra de Deus, né? E quem traz a essência, né, para que a igreja seja edificada é o Espírito Santo, porque é ele quem convence, né, ao homem, né, de toda a justiça, de todo o pecado, né? Ele quem convence ao homem se está errado, se está certo. É o Espírito Santo. Amém? Ele não condena, ele vem para convencer. Tenha isso bem claro na tua cabeça. O Espírito Santo não vem para te condenar, ele vem para te convencer, porque esse é o papel do Espírito Santo. Amém? Em nenhuma parte da Bíblia diz que o Espírito Santo vai te condenar, né? Na única parte onde Jesus fala de condenação é a palavra. A palavra de Deus é quem vai condenar ao mundo, é quem vai condenar você, é a palavra, a própria palavra. Mas o Espírito Santo, sabe? Ele vem para te convencer. Ele quer te convencer do teu pecado. Ele quer te convencer de que você está errado e de que você está certo. Ele quer te convencer, né, de qual é o caminho que você deve seguir, né? Ele te quer convencer de qual é o caminho que você não deve seguir. Quem vai te convencer é o Espírito Santo. O meu papel, o papel do profeta, né, do homem de Deus, né, é liberar a palavra. Mas o poder de convencer não vem de mim, não é de Jeremias, não é de Isaías, não é de Elias, de Ezequiel. O poder para convencer é o Espírito Santo, né? Claro que Deus nos dá certas atribuições, Deus nos dá autoridade, Deus nos deu autoridade, né, pelo Espírito Santo para saber, para conhecer, para discernir algumas coisas que humanamente, que homem nenhum pode entender ou discernir humanamente. Amém? Mas o Espírito Santo ele vem para convencer. Dentro desse convencimento, ele te edifica também, pela própria palavra de Deus, né? Ele te edifica. Quando ele te convence também, ele vem para derrubar todo argumento que você tem levantado, todo tipo de argumento, todo tipo de ideia, todo tipo de pensamentos ou de filosofias, né? O Espírito Santo ele te convence para derrubar tudo aquilo, entendeu? Então o Espírito Santo ele é Deus. Tenha em mente sempre isso, irmão. O Espírito Santo ele é Deus. Ele é o Espírito do Pai. O Ruah, ele não é uma força ativa, ele não é um poder, ele não é somente uma unção, ele é uma pessoa, né? Ele é uma pessoa. Por isso que é tão importante essa pessoa que Jesus fala para os seus apóstolos, para os seus primeiros apóstolos, para os discípulos, que recebereis poder quando venha sobre vós o Espírito Santo, né? E ali me serão testigos, tipo assim como depois me serão testigos, né? Em Jerusalém, em Judeia, em Samaria, até os confins da terra. Mas antes, sem o Espírito Santo, você não vai ter essa autoridade, você não vai ter esse poder, né? De conhecer as coisas profundas de Deus, sabe? Sem o Espírito Santo, você não vai entender esta Bíblia, não vai entender a palavra, você não vai entender, né? Você vai estudar ela humanamente, né? Vai para uma escola de teologia, mas você vai a entendê-la a partir da tua mente humana. E você vai dizer para mim aí, mas foi Deus que me deu entendimento, sim, foi Deus que te deu inteligência. Mas o Espírito Santo, ele quem tem que tomar o controle, né? Ele tem que te dar a sabedoria de Deus. Porque a sabedoria dos homens não é a sabedoria de Deus. Tenha muito isso na tua cabeça, na tua mente. O próprio Deus fala isso, né? Os meus pensamentos não são os seus pensamentos. Ou seja, o que são ideias? Ideias são pensamentos. Entendeu? Ideias são pensamentos. Então, os pensamentos, as ideias de Deus não são as ideias dos homens. E é por isso que existe hoje esse multiverso de doutrina, de coisas, porque existem muitas ideias, um multiverso de ideias, um multiverso de pensamentos que tem se transformados, né? Tem se transformado, tem virado doutrinas, religiões, né? Denominações, né? E, e o pior é que tem tomado isso como que fosse parte de Deus, tem se apoiado nisso como que fosse no nome do Senhor. E não é. Não é certo, não é a verdade de Deus, sabe? Mas, tipo assim, eu queria falar uma coisa, mas o Espírito Santo está me levando por outro caminho, mas eu vou ver como que o Espírito Santo vai me guiar para mim, encaixar tudo aquilo que estou falando para vocês hoje, em nome de Jesus, para trazer essa mensagem aqui para a igreja, porque, tipo assim, eu estou falando do Espírito Santo, que é a pessoa mais importante, né? Nós podemos falar dele porque, né, ele é a pessoa de Deus que está em nós, ele é o outro paráclito, né? O outro consolador que veio no lugar de Jesus. Diz a palavra que Jesus está sentado no trono, à direita do trono do Pai, né?
E quem está aqui hoje é o Espírito Santo da promessa. É Ele que nos revela Jesus, é Ele que nos revela o Pai, é Ele que nos revela a Ele mesmo. Amém? Ele que nos revela o amor de Deus, através do amor dele. Glória a Deus. Ele que nos revela o mistério da igreja, Ele quem revela o que Deus quer fazer, o plano de Deus, aleluia, o reino de Deus para a igreja. É o Espírito Santo quem vai revelar isso. Ele que vai trazer as ideias, os pensamentos de Deus para nós, sempre quando nós busquemos. Por isso que a Bíblia diz assim: buscai e me achareis quando me buscareis de todo o coração. Amém? Me buscareis e me buscareis e me achareis quando me buscareis de todo o vosso coração. Então, assim, quando você busca de verdade de todo o vosso coração, rendido, prostrado, humilhado, né? A Deus, o nome de Jesus, irmão, você vai viver uma vida de revelação. Você vai viver uma vida realmente em outra dimensão, com outro entendimento, com outra visão, com outra cosmovisão do mundo, com outra visão do Evangelho, do Reino de Deus, né? Quando você busca, né? Quando você entende a sua dependência, quando você entende a sua necessidade de Deus. Não é porque você quer, não é porque você acha que é assim, não. Você tem que buscar. Deus nos manda buscar e achareis. Mas só o que importa hoje é que a família da fé, a igreja, a minha família, a família da fé, não está interessado muito, perdeu o interesse em buscar. Sabe? Hoje em dia as pessoas fazem é buscar outras coisas, buscar estratégia, buscam coisas para satisfazer o seu ego, buscam coisas para satisfazer o seu próprio eu, os seus próprios ideais, os seus próprios pensamentos, né? As suas próprias ideologias, ou teologias, ou doutrinas, né? Ou denominação, ou denominacionalismo. As pessoas buscam isso, mas não buscam, como Deus sabe, me buscarei, está falando dele em primeira pessoa, né? Me buscareis e me achareis quando me buscareis de todo o vosso coração. Deus está falando dele. Para quem? Para nós. Para a sua igreja, para os seus filhos, para a família da fé. Me buscareis e me achareis quando me buscareis de todo o coração. Mas eu quero ainda quebrar esse limite que é somente para nós evangélicos. Não. Me buscareis, a palavra é para o mundo todo, é uma palavra global. Uma palavra cósmica para que todo aquele, todo ser humano, toda criatura, ser humano que busque de todo o coração a Deus, ele vai encontrar a Deus. Todo aquele ser humano, homem, né? Homem ou mulher, preto, branco, gordo, magro, brasileiro, indiano, americano, né? Religioso ou não religioso, quando a pessoa busca a Deus de todo o seu coração, ele vai encontrar Deus. Porque é um princípio eterno, é um princípio da Bíblia que diz assim: me buscareis e me achareis quando me buscareis de todo o vosso coração. É ali que nós vamos encontrar a Deus. É ali que nós vamos achar ao Deus, nosso Senhor. É ali que nós vamos achar a essência de Deus para nós. É ali que nós vamos encontrar entendimento, revelação e visão. Amém? Discernimento é ali quando nós busquemos de todo o nosso coração a Deus. É a Deus, né? Isso não tem nada a ver se eu sou evangélico ou não. Me buscareis e me achareis quando me buscareis a mim, disse o Senhor, a Deus, de todo o vosso coração. Né? Então, irmão, é um princípio que nós não podemos quebrar, nenhum homem pode destruir. Glória a Deus. Então, é o tempo da igreja, irmãos. Igreja, é o tempo de você buscar a Deus, é o tempo de você buscar de verdade. Buscar, não buscar a religiosidade, não buscar a religião, não buscar a doutrina, buscar a Deus. Deus, ele não é uma doutrina, Deus não é uma religião, Deus não é uma teologia. Deus é uma pessoa. Deus é o ser, criador do céu e da terra. Deus é a fonte de toda a sabedoria e conhecimento. É Ele, Deus. A eternidade, a salvação é Deus. Quem te pode livrar da morte é Deus. Quem te pode dar vida é Deus. Quem te pode levar para o céu é Deus. Quem pode te lançar no inferno é Deus. Mas você querer conhecer mais de Deus, irmãos? Busque de todo o vosso coração. Eu vou te ensinar, eu vou te mostrar onde você pode encontrar algo sobre Deus, por lo menos ter algo sobre o Senhor.
Você começa lendo a palavra de Deus. Você começa lendo a Bíblia. Você começa a buscar instrução, né, com a palavra de Deus. Você começa buscando pessoas que são de Deus, que realmente vão te ensinar a palavra clara, cru, neta, pesada, dolorida, cheia do poder, cheia de amor, de misericórdia, de transformação, aleluia, de repreensão, mas a palavra pura, não aquilo que você quer ouvir. Não aquilo que você quer escutar para satisfazer o teu ego, para amaciar o teu ego. Não. Busque a Deus de todo o vosso coração. Assim te confronte, né? Assim te ofenda, assim te fira. Busca a Deus de todo o vosso coração. Quando você busca a Deus, irmão, quando nós buscamos a Deus de todo o nosso coração, não nos importa se Deus vai nos ofender, se Deus vai nos mandar fazer qualquer coisa, se Deus vai mandar fazer algumas coisas que nós não estamos acostumados. Não se importa se Deus vai te mandar falar ou pregar algumas coisas que você nunca pregou, ou fazer algumas coisas que parecem coisas de louco que você nunca fez. Quando você busca a Deus de todo o vosso coração, você vai entender que Deus é Deus e o homem é simplesmente o homem. Amém? Como eu entendo que Deus é Deus e que Deus faz o que Ele quiser quando você busca, quando você vive uma vida profunda, quando você vive uma vida de búsqueda constante, não somente um dia, não somente num jejum, não somente num encontro com Deus, não somente numa vigília, não somente num matutino, não somente quando você ora 5 minutos ou 15 minutos, porque tem pessoas que hoje em dia eles não oram nem sequer uma hora, né? Como Jesus falou para os discípulos que estavam com ele lá no Getsemane. Poxa, vocês nem sequer conseguiram orar comigo uma hora. Então, assim, mas, tipo assim, Jesus não está falando, Jesus não está falando que é determinante uma hora, né? Ele fala assim, poxa, você não tem orado comigo nem sequer uma hora. Mas eu tenho isto, ora mais de uma hora, né? Mas que seja de todo o coração. Se você vai orar, se você consegue, pode orar somente 15 minutos, mas que seja de todo o coração. O que importa, irmão, o que importa não é o tempo que você invista em oração. O que importa é quando você busca a Deus de todo o coração. Quando você busca a Deus de todo o vosso coração. Mesmo que seja 5 minutos, 1 minuto, um pensamento que passou. Aleluia. Diante de Deus de todo o teu coração. E Deus viu o teu coração, a tua sinceridade, a tua humildade. Você se quebrantou diante de Deus. Deus está vendo o teu coração. Que você está fazendo com humildade, de todo o coração quebrantado e humilhado, porque diz a palavra de Deus que um coração quebrantado e humilhado, ele não desprezará jamais. Entendeu? Não tem nada a ver com um tempo estipulado. Claro, se você puder investir mais, amém, amém. Porque a Bíblia diz que aquele que tem, lhe será acrescentado mais, lhe será dado mais, sabe? Mas aquele que não tem, ainda aquilo que tem, lhe será tirado. Então, assim, eu aconselho, né? Animo que você, se você tiver tempo para buscar mais a Deus, busque. Busque, se você tiver para pagar um tempo de 1, 2, 3, 4 horas. Amém, glória a Deus. Houveram homens, irmãos, houveram homens nos anos 1960, do século passado, irmãos, que buscavam a Deus até por um mês, no monte, no mato, na floresta, buscando a Deus, orando, buscando somente com pão, somente com água nada mais, nem não comiam nada, buscando a Deus intensamente, sabe? E eram homens que marcaram a história da igreja, que marcaram a história da igreja moderna no século passado, que fizeram grandes obras, que fizeram milagres, que foram usados tremendamente nas nações, irmãos, porque eram homens que buscavam de todo o coração. E aquele que busca, irmão, ele vai encontrar. Aquele que busca, ele vai achar. Aqueles que buscam, eles conhecem um princípio bíblico que diz assim: me buscarei e me acharei. Quando me buscarem de todo o coração, eles buscam, porque eles sabem que se eles buscam, ele vai encontrar a Deus. Eles buscam na presença de Deus, eles buscam unção, porque eles sabem que Deus tem para eles. Eles buscam poder de Deus, aleluia, para fazer maravilha, porque eles sabem que buscando a Deus, eles encontram esse poder. Só que hoje em dia as pessoas querem um milagre, querem as maravilhas, mas não pagam o preço. Não querem buscar de todo o coração. Pensa que as coisas são hoje em dia assim de mal beijadas, em bandeja branca. E não é assim, meu irmão. Nós temos que buscar a Deus de todo o nosso coração. Glória a Deus, né? O Espírito Santo ele está falando, ele está ministrando, tenho certeza disso, né? Glória a Deus. Mas o que eu falasse para a igreja hoje, irmão, que o Espírito Santo é quem te convence. Eu sei que ele que está falando, eu sei que ele está colocando palavras na minha boca, eu sei porque eu não preparei nenhuma dessas palavras, eu não preparei nada daquilo que estou falando para você, mas ele está colocando, né? Eu tenho aqui o texto bíblico que eu tenho que ler para você,
Mas se eu preciso falar e passar, eu não posso calar a minha boca em nome de Jesus, não posso calar a minha boca, eu tenho que deixar que o Espírito flua para que ele fale e dê o entendimento e o pensamento de Deus para você, para que você entenda realmente a necessidade que hoje tem a igreja, a necessidade que temos nós, a família da fé, de buscar intensamente, de buscar de verdade, de buscar de todo o coração a Deus, para encontrar realmente a Deus, para nos encontrar com Deus. Né, para encontrar o poder, para achar a unção, para buscar ao sobrenatural de Deus, para buscar a essência do sobrenatural em nossas vidas e manifestá-lo quando nós, aleluia, oremos, quando nós preguemos, quando nós estejamos intercedendo, quando nós estejamos fazendo qualquer coisa que seja para o reino de Deus, sabe? Mas nós temos que buscar, né? Buscar e achareis. Amém? Então, assim, uma das coisas que manifesta caracteristicamente, né, a igreja, a primeira igreja, como nós falamos, a primeira igreja, a igreja primitiva, a igreja de Atos, né, depois do derramamento do Espírito Santo, irmão, é que eles continuaram a buscar. Eles não pararam ali. Eles não se detiveram nesse momento, não. Eles continuaram, né? Eles continuaram, aleluia, e perseveraram, como diz aqui em livro de Atos, capítulo 2, sabe? Eles perseveravam no ensino dos apóstolos. Aqui muda um pouco a palavra, apóstolos. A palavra apóstolo significa enviados, né? Aqueles que eram discípulos de Jesus, né? Aqueles apóstolos, aqui naquele tempo, nesse contexto, estava falando dos apóstolos que estiveram com Jesus, que Jesus, né, designou, né, como pilares, né, como pilares principais, né, para a igreja, depois que Jesus ele foi, né, levado para o céu, aleluia, né? E quando o Espírito Santo derramou, o Espírito Santo continuou, aleluia, guiando os apóstolos, até que cada um deles foi martirizado ou morreu, né? Mas o Espírito Santo depois continuou a levantar outros apóstolos, né? Outros homens de Deus que deram continuidade à labor apostólica, ao ministério apostólico, ao ofício apostólico, porque isso não parou. O apostolado não morreu lá. Muita gente ainda pensa totalmente errado, né? Contrário à Bíblia, que diz que Deus constituiu uns apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para mestres e pastores, né? Mas Deus continua, a palavra de Deus é eterna, a palavra de Deus não morre, continua se reproduzindo até hoje. Só que infelizmente, né? Né? Infelizmente, tristemente, para nossa vergonha, o homem ele tem corrompido os ministérios ou os ofícios ministeriais, falando dos 5 ministérios, do ministério quinto, tem corrompido e tem usado esses ofícios a seu bel prazer, segundo a sua própria vontade, segundo o seu próprio entendimento, não entende realmente a revelação de Deus enquanto ao ministério apostólico, enquanto ao ministério realmente profético, enquanto ao evangelístico, enquanto ao doutorado, que é ao mestre, né, da palavra, e ao pastorado. Não é somente pastor, sabe? Porque tipo assim, se ao caso vamos, se você vê a trajetória do apóstolo Paulo, que foi o homem que mais trajetória teve missionariamente, né? Missiologicamente, ele teve uma trajetória mais grande, mais retratada e destacada na palavra de Deus, porque foi o homem que mais escreveu cartas, né? O Novo Testamento, praticamente, a maior parte quem escreveu foi o apóstolo Paulo, sabe? Mas em todas as partes por onde Paulo passava, disse a palavra de Deus que os apóstolos, né, levantavam presbíteros, homens, né? Não fundavam igreja, não fundavam ministério, não fundavam a ministério tal, não mandavam a construir um prédio para dizer que esse aqui vai ser um novo templo, a nova sinagoga de Jesus, né? Não, não, não. A Bíblia diz que eles se congregavam nas suas casas, eles se reuniam nas suas casas, literalmente, nas suas casas, nas casas daqueles que eram seguidores, discípulos, né, de Jesus. Né? E até simpatizantes, eles se congregavam nas casas, se reuniam, porque a palavra congregar significa, né, sinonimamente, congregar. É isso que significa congregar, é reunir-se. Eles se reuniam nas suas casas. Não é que era uma igreja. A igreja somos nós, né? E eu não quero passar como um rebelde, que nós somos a igreja. A Bíblia fala assim, que nós somos a igreja, o homem,
de carne e osso. Nós somos a igreja. O próprio Deus falou no Antigo, no Novo Testamento, falou que ele não habita mais em templos feitos de mãos de homens. Ou seja, ele não habita mais em templos físicos de quatro paredes. Ele não habita. Porque, irmão, você sai da igreja, o que você chama de igreja, que eu também chamo de igreja, você sai dali e não fica nada, só fica o vento, só ficam quatro paredes e pronto. Mas para onde você vai, o Espírito de Deus está dentro de você, porque nós somos hoje o templo, nós somos a casa, nós somos sacerdotes, nós somos o sacrifício, nós somos tudo. Nós somos o lugar onde Deus habita, né? Deus habita em nosso coração. Aí sim, biblicamente fala, Deus habita dentro de nós. Jesus, e o próprio Deus fala que eu habitarei em meio de vós, dentro de vós. Que Ele será o nosso Deus, né? E que nós seremos o seu povo. A igreja é o povo de Deus, né? Agora, o povo de Deus não é somente Israel físico, Israel geográfico. Claro que nós temos que orar por Israel, por a promessa de Deus, para sermos abençoados segundo a palavra de Deus. Mas hoje nós somos o Israel de Deus, nós somos o povo de Deus, sejam judeus, sejam samaritanos, sejam israelitas. Por isso que a Bíblia já não tem mais gentios ou mais judeus. Agora somos um povo só em Cristo Jesus e pelo sangue de Cristo Jesus, porque todos nós temos acesso livremente ao Espírito Santo e o Espírito Santo se derrama sobre nós. Tanto assim, tão maravilhoso, que quando Deus começou a desatar e a derramar seu Espírito Santo, começou a possuir e a encher gentios com o Espírito Santo, a igreja, a primeira igreja, que eram judeus, eles ficavam impactados, sabe? Porque Deus, e maravilhado, porque Deus derramava do seu Espírito Santo sobre nós, sobre os gentios, e hoje Deus continua fazendo isso, sabe? E é isso que muita gente não entende, e não acredita, não quer acreditar. Mas Deus está fazendo um rebuliço nas nações, Deus está revelando até aos judeus, aos israelitas, Jesus está revelando aos muçulmanos. Deus está fazendo uma obra, irmão, que a gente não está vendo, mas Deus está fazendo. Nós que cremos que Deus não está fazendo, Deus está fazendo. Mesmo sem você ou com você, Deus continua fazendo, porque Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo Deus, irmãos. Mas o que eu quero falar hoje, irmão, que é a essência nossa, a essência nossa da igreja, da família da fé, é a vida no Espírito. É a vida no Espírito. A vida cristã para nós, para mim, irmão, para você, a vida cristã realmente está fundamentada essencialmente no Espírito Santo, né? Na presença, na vida, na comunhão com o Espírito Santo de Deus, o Ruach HaKadosh, amém? Ele é o Espírito Santo. É Ele quem vai nos guiar a toda a verdade, toda a justiça. Não sou eu. Irmão, não sou eu quem vai te guiar. Quem vai te guiar, nós somos simplesmente discípulos, assim como Pedro, Paulo, João, Tiago, Mateus. Nós somos simplesmente discípulos, seguidores, amém? Do Mestre, do Senhor Jesus. Mas quem vai guiar a mim e a você, a família da fé, quem deve nos guiar, e quem está fazendo isso é o Espírito Santo de Deus. É Ele quem guia toda a verdade e toda a justiça. Além também, Ele continua convencendo ao homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo de Deus. É o Espírito de Deus que continua fazendo essa obra. Ele que continua fazendo que a verdadeira igreja continua perseverando no ensino dos apóstolos. Se a primeira igreja, irmão, escuta muito bem aqui. Pense comigo aqui no Espírito Santo. Se a primeira igreja disse que eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações, e Jesus já tinha ido. Jesus já tinha ido embora para o céu. Quem estava agora é o Espírito Santo. Né? Jesus não estava em carne e osso. Mas aqui Jesus deu uma autoridade sobre os apóstolos em livro de Atos capítulo 1, né, que ele fala, né? E recebereis poder. Poder se chama aqui, se refere aqui a autoridade, domínio, reino, responsabilidade dada por Deus para levar ou para dar continuidade ao ministério de Jesus com o Espírito Santo, ou melhor dito, o Espírito Santo através dos apóstolos, através de nós. Amém? Diz que eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão do partir do pão e nas orações. Havia uma característica, havia uma identidade. Havia uma identidade. Eu quero que você se responda, não para mim, você se responda para você mesmo e responda para Deus, no teu coração, sendo sincero, sendo honesto, sem religião no teu coração, sem religiosidade. Você é bem específico, você acha que a tua igreja, que a tua denominação
vive e tem essa essência de perseverar no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações, você não pode simplesmente perseverar em uma área e esquecer as outras. Não. Porque senão você está crescendo uma igreja manca, uma igreja amorfa, sem forma. A nossa forma é completa, é perfeita pelo Espírito Santo. Diz que eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Ou seja, são uma série de coisas, irmão, que você tem que seguir. Não porque eu digo, é porque a palavra de Deus está falando, é porque é o princípio da palavra. É porque é assim que o Espírito Santo fazia na igreja. Era assim que o Espírito Santo fazia e fez na primeira igreja. O Espírito Santo era quem inspirava para que a igreja perseverasse no ensino dos apóstolos. E eu quero fazer mais outra pergunta. Eu gosto de fazer perguntas, né? E qual é esse tal de ensino dos apóstolos? Qual era esse tal do ensino dos apóstolos? Irmãos, o ensino dos apóstolos está em Mateus 28, na grande comissão. É aquilo que Jesus, né, dá essa ordem para os apóstolos, né? Aí está essa comissão, aí está esse ensino dos apóstolos. Era aquilo que eles tinham aprendido de Jesus, né? Ide por todo mundo e pregar o evangelho, né? Ensinando-vos todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Esse ensino que Jesus ensinou aos seus apóstolos, aos discípulos, era esse ensino aquele que os apóstolos tinham que passar e ensinar para a igreja. E na igreja, diz aqui, que eles perseveravam no ensino dos apóstolos. Já não era só o ensino de Jesus, agora eles tinham tomado para si o ensino de Jesus e fizeram desse ensino deles, né, o ensino dos apóstolos. Não era outro ensino além ou paralelo àquele que Jesus ensinou a eles, não. Não era outra doutrina. Não, era a mesma doutrina de Jesus. Né? E eles perseveraram no ensino dos apóstolos. O ensino dos apóstolos foi tudo aquilo que Jesus ensinou a eles. E era isso que eles tinham que passar para a igreja. E eles perseveravam, a igreja perseverava nesse ensino, nessa doutrina, nessa sã doutrina, porque essa é a sã doutrina. Né? Outra coisa, perseveravam na comunhão, comunhão todo mundo tinha em comum as mesmas coisas, né? ninguém falava, ninguém dizia que esta coisa é minha, senão que era de todos. Aquele que era rico, quem tinha possessões, eles entregavam, disse que entregavam todas as coisas aos pés dos apóstolos, e outros vendiam as suas propriedades e traziam o valor aos pés dos apóstolos, e os apóstolos, eles não roubavam, eles não se enriqueciam. E não compravam tremendas Hilux, e não tinham tremendas mansões. Eles dividiam entre o povo todo o que aqueles que eram ricos traziam para eles. Eles não tomavam para si, eles dividiam em partes iguais. Diz a palavra de Deus que eles repartiam segundo a necessidade de cada membro, de cada família, porque eles repartiam por família. Será que a tua igreja, que a tua denominação, vive esse princípio? Vive essa essência, vive essa característica? Ou você é daqueles que dizem, vai trabalhar, vagabundo. Vai estudar. Não existe isso ali, né? Na primeira igreja, disse que eles se reuniam, eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão. Eles tinham em comum todas as coisas. Né? No partir do pão e nas orações. Nas orações. Ou seja, era uma igreja que tinha comunhão. Buscavam a Deus. Buscavam a Deus de todo o coração. Porque quando a pessoa busca a Deus de todo o coração, onde existe uma igreja que busca a Deus, que tem intimidade com Deus de todo o coração, irmão, eles vão viver todo esse princípio, eles vão viver essa essência, essa identidade, vai ser a sua marca, um selo na sua vida, e vai ser visível. E o versículo 43 diz assim, e na alma de cada pessoa havia pleno temor. E na alma de cada pessoa havia pleno temor. Na alma, olha aqui, presta muita atenção. E na alma de cada pessoa havia pleno temor, ou seja, a igreja, os seguidores, os discípulos de Jesus, do Senhor, eles estavam cheios do temor de Deus. Na sua alma, no seu coração, não havia imundícia, senão que estava cheio de temor de Deus. Eles tinham temor.
Eles viviam com temor, eles faziam as coisas com temor, tinham respeito pelas coisas de Deus, tinham respeito pelo santo, pelo sacro de Deus. Eles tinham respeito, eles respeitavam os homens de Deus, eles honravam de verdade aos homens que eram cheios e possuídos por Deus e pelo Espírito Santo de Deus. Assim como Paulo era respeitado, como Pedro era respeitado, como Tiago era respeitado, e eles eram vistos como pilares para a igreja. Porque havia temor. Temor é respeito. Né? Havia temor. Temor a Deus e temor aos homens de Deus, aos homens colocados por Deus, aos homens que tinham a voz de Deus. Não havia aquela inveja, aquele negócio. Disse que havia temor na alma de cada pessoa. Na alma de cada pessoa havia plenitude, fala de que está cheio, que está rebosando. Pleno temor, havia pleno temor e muitos feitos, escuta outra coisa que eles viviam, e muitos feitos extraordinários e sinais maravilhosos eram realizados pelos apóstolos, pelos homens enviados por Deus, pelos homens constituídos pelo Espírito Santo de Deus. Havia poder de Deus desatado, havia poder de Deus manifesto, havia poder. Não é que eles eram mais especiais ou uma geração diferente do que nós. Não, gente. Naquela geração havia homens pecadores, homens falsos, havia hipócritas, houveram pessoas que mataram Jesus, que mataram pessoas, houveram pessoas que faziam imundícias também, havia. Claro que a maldade tem se multiplicado de lá para cá muito mais ainda. Só que o que me chama a atenção é que diz que na alma de cada pessoa, daqueles pecadores lá que estavam cheios do Espírito Santo, havia pleno temor. E que muitos feitos extraordinários, ou seja, fora do comum, e sinais maravilhosos eram realizados pelos apóstolos. Aqui a palavra de Deus, né? O Espírito Santo que inspirou essa palavra, fala bem especificamente, eram realizados pelos apóstolos, pelos homens de Deus. As maravilhas eram poder de Deus, eram sinais, prodígios. Sinais e prodígios. Só que havia temor. O que me chama a atenção é que havia temor de Deus. Hoje em dia, irmãos, hoje em dia você vê no Brasil, de norte a sul, de leste a oeste, em muitos lugares, né, em muitos lugares do planeta, em outros países, você vê os grandes profetas. Profetas, você vê hoje em dia um desatar de profetas e de apóstolos como nunca antes. Hoje em dia quase ninguém quer ser pastor. Todo mundo hoje já quer ser apóstolo, quer ser profeta, quer ser um grande homem de Deus, mas não quer ser apóstolo, não quer ser um pastor, não quer cuidar de vida, não quer cuidar de alma, não quer fazer o papel apostólico que faziam aqui os apóstolos. Não querem ser um pilar para a igreja, não querem ser pais de verdade, não querem ter comunhão e ministrar a comunhão de verdade para a igreja, né? E por isso, irmão, é por isso que não existe hoje esse poder, não existe esses sinais. E se existem sinais, mas não há temor. Vou te falar um negócio. Não porque você não tenha temor, você não pode fluir no dom. Você pode fluir no dom que Deus tem. Porque o dom é o dom que Deus te deu. E diz a palavra que os dons de Deus são irrevogáveis. Então tem muita gente que está operando no dom, mas não tem temor. Eita Deus, glória a Deus, Deus está falando aqui, né? Tem muita gente que está fluindo no dom, mas não tem o temor de Deus que caracteriza a família da fé, os homens de Deus, a igreja de Jesus, né? Porque uma das coisas, primeiramente, que havia aqui era temor. Depois do temor é que se menciona os feitos extraordinários e maravilhas e sinais que eram realizados pelos apóstolos. O temor vem primeiro. O temor fala de caráter, de respeito, de identidade, né? O temor fala do coração, por isso que diz que alma, no coração das pessoas, no coração havia temor. Ou seja, que os apóstolos eram cheios no seu coração do temor de Deus, né? E quando eles faziam sinais e maravilhas, eles continuavam com o temor, não queriam roubar a glória de Deus, não queriam enganar a igreja, não enganavam. Eles não roubavam as coisas que davam e que entregavam aos seus pés, não roubavam as riquezas. Porque eles entendiam que quem governava a igreja era o Espírito Santo, era o Espírito de Jesus, era o Espírito da promessa. E que por causa do Espírito Santo é que eles realizavam os milagres, os sinais, as maravilhas. E é por isso que havia temor. Só que hoje em dia, irmãos, eu quero ser bem claro, né? Parece que estou atacando a igreja. Não.
A igreja tem que ser edificada, mas para ser edificada, Deus tem que derrubar muitas coisas. Deus tem que derrubar a falta de temor. Deus tem que aniquilar essa falta de temor, essa falta de respeito por Deus e pelas coisas de Deus e pelo Espírito Santo que está na igreja. Parece que tem expulsado o Espírito Santo para fora dos templos, sabe? Parece que o Espírito Santo está lá na rua, gritando para os pastores ou para os líderes que estão lá dentro: por favor, meus filhos, me deixem entrar porque eu quero trazer de volta o temor, eu quero de volta encher as suas almas de temor, eu quero encher os seus corações de temor, eu quero que quando vocês façam maravilhas, eu quero que quando vocês operem no dom, eu quero que vocês continuem no temor, me obedecendo. Ah, Deus está aqui, meu irmão. Sabe, eu tenho me incomodado muito. E eu aprendi há muitos anos que aquilo que me incomoda é aquilo que eu tenho que pregar. Porque a solução está naquilo que a gente prega, mas mesmo que a gente seja perseguido e tildado de muita coisa, né? Eu não me importo, irmãos. Faz anos que já não me importo muito com aquilo que as pessoas pensam, com a reputação que as pessoas pensam, porque quando eu me importo com a minha reputação, eu vou perder o temor, eu vou perder o temor de Deus, eu vou decidir escolher a minha reputação do que temer a Deus. Mas não importa se a minha reputação vá para o chão, mas eu vou continuar temendo a Deus. E temor fala de temor, de respeito, de obediência, de querer ser fiel e seguir a Jesus até a morte, até o fim. Mas tem pessoas, irmãos, que preferem, né, a sua reputação e perder o temor. Continuam fazendo milagres, continuam liderando, continuam ministrando, continuam profetizando, continuam fazendo muitas obras. Mas de que adianta, irmão? De que adianta tu fazer milagres? De que adianta você ter realizado muitos sinais, maravilhas? De que adianta o dom poderoso que você tem? De que adianta profetizar se você não tem temor no teu coração? Se a tua alma não está plena, não há pleno temor. É isso que importa. É isso que importa. É isso que importa diante de Deus e para Deus. É isso que importa. E ainda vou continuar falando sobre esse tema, porque é muito importante. Eu vou dar continuidade nesses dias, não sei se você amanhã, mas eu vou dar para esse tema. Quizás eu vou fechar daqui a pouco esta ministração, mas eu vou continuar, porque é um tema que não é somente de agora, não é um tema só, eu vou pregar só 1 hora e acabou. Não, meu irmão. A igreja precisa escutar e voltar à sua essência. Jesus fala lá no Apocalipse, né? Lembra, recorda de onde você caiu, de onde caíste. Volta de novo ao teu primeiro amor. Porque quando nós temos o primeiro amor, a pessoa tem temor, tem respeito, quer obedecer, quer fazer as coisas de Deus, tem um temor, tem um medo santo por Deus, pelas coisas de Deus. Se importa com Deus, se importa com o Espírito Santo, não quer fazer nada, não quer fazer nada da sua própria vontade, não quer fazer nada segundo o seu próprio querer. Ele somente quer fazer as coisas segundo o Espírito Santo direcione, segundo o Espírito Santo guie. E Deus fala para você, igreja brasileira, volta ao teu primeiro amor. Recorda de onde você caiu. Lembra-te dos teus inícios. Em nome de Yoshua, em nome de Jesus. Porque Deus quer voltar. Deus quer voltar a queimar no coração da sua noiva, da sua igreja. Deus quer voltar a encher o coração da igreja de temor. Jesus quer voltar, o Espírito Santo está queimando no seu coração. O Espírito Santo é a primeira pessoa que deseja encher novamente o coração da sua igreja de pleno temor. Para que a igreja continue a perceber no primeiro ensino, nessa doutrina, nos ensinos dos apóstolos, que foi o ensino que Jesus deixou para eles. Aleluia. É o legado de Jesus. O ensino dos apóstolos é o legado que Jesus deixou para nós, para os líderes, para a igreja. Né? Ensinando-vos todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Diz que na alma de cada pessoa havia pleno temor e muitos feitos extraordinários e sinais maravilhosos eram realizados pelos apóstolos. Né? Aqui outra coisa diz que todos os que criam estavam unidos. Olha aqui, estavam unidos. Oh meu Deus, Deus está confrontando. É uma palavra tão bonita, tão linda, união, unidade. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Só que mais adiante o apóstolo Paulo, o Espírito Santo através de Paulo fala assim, né? Fala da unidade da fé, né? Que existem muitos dons, muitos ministérios, mas o Espírito Santo é um. Então que todos os dons, todos os ministérios convergem no Espírito Santo. Convergem em Deus.
Não é que nenhum dom é maior do que o outro. Não é que nenhum ministério é maior do que o outro. Não. Todos nós temos diferentes funções, mas temos uma comunhão só no Espírito Santo. É nele que tudo converge. Em Jesus. É no Espírito de Jesus que tudo converge. Né? Existem multidões de operações, de ministérios. É isso que diz o livro de Efésios. Porém, o Deus e o Espírito Santo é o mesmo. Só que a igreja que não busca não vai encontrar revelação, não vai ter entendimento. Ele vai querer buscar o entendimento no YouTube, ele vai querer buscar entendimento em Google, em Wikipedia, ele vai querer buscar entendimento em pregações de caras que estão totalmente fora da realidade da palavra de Deus. Então querem valorizar mais outras coisas do que a palavra de Deus. A palavra de Deus é inspirada, é a inspiração de Deus, sabe? A palavra de Deus é a inspiração de Deus para nós. A palavra de Deus é a inspiração do Espírito Santo de Deus. E é por isso que para você entender essa inspiração que se chama a Bíblia, a palavra de Deus, aleluia, você tem que estar numa dimensão, aleluia, de busca constante, aleluia, a Deus, buscar constantemente a Deus de todo o vosso coração, de todo o teu coração. Não é somente buscar por buscar. Porque quando você busca de todo o coração, você vai entender muitas coisas. Deus vai abrir teus olhos. Deus vai tirar toda a venda religiosa, de religiosidade. Deus vai tirar toda a venda jezabélica, toda a venda de pecado que não te deixa enxergar, que não te deixa ver. Porque você, irmão, vou te falar para você, irmão, que quer entender a palavra, que quer entender a revelação, você que quer entender, aleluia, a profundidade, a Bíblia, você não vai entender, nunca vai entender a revelação. Você nunca vai chegar à profundidade do entendimento da palavra de Deus quando você esteja numa vida suja e contaminada. Não, não pode, irmão. Deus não é louco. Deus não é louco. Ou você para de viver uma vida suja para buscar a Deus, ou você continua nessa vida. Então não comece a inventar coisas, meus irmãos. Deus não vai te revelar nada da sua profundidade, das suas coisas misteriosas, dessa Bíblia que muitas vezes você lê e não entende, ou você vai entender segundo o teu pensamento. E como não entende aqui quando você lê, você vai buscar outras pessoas que estão falando outras coisas a respeito. Você vai ficar mais confundido, mais confuso ainda. Aqui o princípio bíblico é: me buscareis e me achareis quando me buscarem de todo o vosso coração. Não é baseado no coração do outro, é com todo o vosso coração. É você que tem que buscar. Sou eu quem tem que buscar. Eu, no meu pessoal, na minha intimidade, eu que tenho que buscar a Deus de todo o meu coração. Eu não sei quanto tempo vai durar isso. Até que eu venha conhecer, até que eu venha encontrar, até que eu venha achar algo de Deus, até que eu venha ter uma revelação de Deus e das coisas de Deus, eu tenho que buscar. E esse buscar pode ser agora, pode ser 1 hora, pode ser 2 horas, pode ser uma semana, mas eu vou buscar, irmão. Então você não pode você não pode passar pela tua cabeça, irmão, que você vai entender que Deus vai te dar revelação, que Deus vai te dar profundidade. Aleluia. Quando você está com um coração sujo, um coração que não tem temor, que vive uma vida totalmente devassa, que tem uma vida totalmente suja, em adultério, em pecado, falando aquelas coisas que não convêm a santos, uma linguagem, uma forma de falar totalmente contaminada, parecido com o mundo. Então como que você se parece com o mundo e ainda quer que Deus te revele as coisas profundas dele? Como é que é, irmão? Deus não é louco. Ele não compartilha a sua glória com ninguém. Deus não tem aliança, Deus não tem pacto com o diabo, Deus não tem pacto com as trevas, Deus não tem pacto com o mundo, Deus tem pacto com filhos obedientes, Deus tem pacto com homens e mulheres que têm temor, que dedicam e que entregam o seu coração totalmente a Ele, que buscam a Deus de todo o vosso coração. Aí Deus tem pacto, aí Deus vai trazer revelação, aí Deus vai trazer entendimento e discernimento. Aí você vai entender profundidade. E quando você começa a viver uma vida de profundidade, você vai ser chamado de louco. As pessoas não vão entender você. A pessoa não vai entender você, vai te chamar de louco, porque quizás pode ser que Deus pode mudar até a tua forma de vestir. E isso aconteceu desde Gênesis até o Apocalipse, sabe? É uma das coisas que me chama a atenção de Deus, que Deus manda fazer algumas coisas muito loucas, sabe? Humanamente falando, parecem coisas de louco, sabe? Tipo assim, Deus mandou um profeta lá a se casar com uma prostituta. Deus mandou outro profeta comer bosta no esterco. Ou seja, para dar um sinal profético, para dar uma mensagem para uma nação rebelde e pecaminosa. Né?
Houveram outros que andavam vestidos com peles de animais, pareciam totalmente fora da realidade para a sua época. E Deus continua fazendo isso porque Deus é Deus, Deus não muda, Deus continua sendo Deus. Os tempos do mundo têm mudado, cada vez está se modernizando, mas Deus, ele continua sendo o mesmo. Deus continua sendo o mesmo Deus, e aquilo que Deus pode mandar fazer para você, que mesmo pode ofender até o teu próprio orgulho, como já aconteceu comigo, irmão. Hoje em dia estou aqui informal, glória a Deus, né? Com um boné, glória a Deus. Com um cabelo de nazireu, ainda fazendo voto, faltam 3 anos para acabar esse voto. Mas quando você me convidar para a tua igreja para ministrar, eu vou pregar de uma forma que não é essa forma. Eu vou estar ministrando com uma túnica. Eu me visto de túnica com uma capa branca. É uma coisa de louco. Uma coisa que me ofendeu a mim, sabe? Uma coisa que me ofendeu a mim e eu não queria pregar desse jeito. Eu não queria pregar me vestindo como um louco. Para esta geração moderna, eu me vestir assim, uma coisa totalmente contrária. Mas é Deus falando para mim e para a igreja que ainda Ele continua levantando homens de Deus que anda contra a maré. E que obedecem a Deus naquilo que Deus manda. Naquilo que Deus manda. Homens que têm temor. E eu não quero dizer com isso que eu sou perfeito, melhor do que você, não. Mas eu tenho aprendido, irmão, que Deus é Deus. E que Deus tem que ser temido. Que Deus é um Deus de homens santos, de homens que têm pleno temor no seu coração. E que fazem milagres, que fazem prodígios, mas que ainda continuam com o temor de Deus, que não roubam a glória de Deus, sabe? Né? E aquilo que estou falando aqui em Atos capítulo... Irmão, leia Atos capítulo 2. Diz que todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Eu já falei sobre isso. Aqui, 45. Vendiam suas propriedades e bens e dividiam o produto entre todos, segundo a necessidade de cada um. Será que a tua igreja vive esse princípio para a igreja? Será que nós vivimos isso? Será que você vive isso, irmão? Vendiam suas propriedades. Hoje em dia ninguém quer vender nada, hoje em dia ninguém quer dar nada, hoje em dia é o tempo do consumismo, é a geração do consumismo, do materialismo, onde as pessoas querem ter mais. Nossa, se fulano tem um carrinho assim, eu quero ter um carro melhor, se tem uma casa, eu quero ter uma casa melhor, a pessoa nunca pensa em dar as coisas, não pensa em ter mais, ter mais, ter mais. Uma geração tipo assim de sanguessuga, hoje a pessoa quer ter mais, não se cansa de ter. Mas dividir, quem é que vai dividir hoje? Quem é que vai dar? Quem é que vai compartilhar aquilo que supostamente sofreu, ralou, tipo, estudou, pagou uma faculdade, um trabalho? Hoje, para mim, dividir minhas coisas dá. Mas assim vivia aquela igreja. Então quer dizer que nós somos os primitivos. Nós somos a igreja primitiva. Mesmo que estamos em tempos modernos, nós somos a verdadeira igreja primitiva, porque nós chegamos aos pés daquela primeira igreja de Atos. Porque hoje em dia não há temor, o temor está desaparecido, temos que buscar debaixo das cadeiras. Não existe temor. Não porque você se vista com um paletó, com um terno, com uma gravata, porque você esteja sentado nas cadeiras lá frente do altar, é porque quer dizer que você que tem temor de Deus. Não, meu irmão, não quer dizer nada isso. Presta atenção, igreja, aquilo que Deus está falando. Presta atenção àquilo que a palavra de Deus está falando. Vendiam suas propriedades e bens e dividiam o produto entre todos segundo a necessidade de cada um. Irmãos, eu me considero pobre, sabe? Por quê? Porque eu não tenho condições ainda. Não tenho. Para mim, eu não me considero nem sequer classe média. Mas mesmo na minha insignificância, né, material, falando assim, eu e a minha esposa temos ajudado muita gente. Muita gente, para a glória de Deus, eu falo. E não porque seja missionário, porque nós temos o nosso coração de ajudar, de abençoar naquilo que nós podemos e temos, sabe? Temos ajudado. Nossa casa, lá em Manaus, nossa casa era uma base missionária. Nós hospedamos muita gente, até de outros países, né? Pessoas da Colômbia, da Argentina, do Brasil, da Venezuela. Muita gente que tem passado pela nossa casa, irmão. Gente boa, gente má, gente honesta, gente desonesta, mas tem passado pela nossa casa. Temos aberto as portas para eles, temos sido bênção para eles, e eles podem falar isso. Glória a Deus, a glória é para o Senhor. Mesmo tendo pouco ou não tendo nada, nós temos abençoado. E eu creio que nós vamos abençoar muito mais, irmão. Eu creio. Eu sei que eu estou num tempo que
Deus me tem aí parado estudando medicina, e glória a Deus, né? Deus está comigo em nome de Jesus. Não é fácil, mas Deus está comigo. Glória a Deus. E isso é minha confiança, né? Ainda existe um pouquinho de temor no meu coração. E eu creio, irmãos, e eu creio e eu quero no meu coração ajudar e continuar a abençoar a muita gente, cristã e não cristã, sabe? Porque não é somente para os cristãos. Deus não é somente para os evangélicos. Deus é para todo aquele que busca, para todo aquele que reconhece que precisa dele. Deus é para todos, sabe? Né? Deus quer salvar o mundo, Deus quer salvar a humanidade, Deus quer salvar os pecadores. Só que os pecadores não querem buscar a Deus. É isso que importa, né? Quando você busca. Por isso que a Bíblia, a palavra central hoje do Espírito Santo é me buscareis e me achareis. Né? Quando me buscar de todo o vosso coração. Você quer buscar, você quer achar de Deus, você quer achar mais coisas de Deus, você quer ter mais de Deus, você quer ter revelação de Deus, você quer entender mais revelação dessa palavra. Busca o Senhor, mente-te com Deus. Busca o Senhor de todo o teu coração. Eu aprendi assim, meu irmão. Quando você busca a Deus de todo o teu coração, você precisa se humilhar. Humilhar o teu ego. Você não tem que chegar com argumentos diante de Deus. Você não pode chegar com argumentos, com filosofia na tua cabeça, né? Com argumentos, com desculpas diante de Deus. Com barganhas diante de você não pode, porque já Deus conhece o teu coração. Você tem que te despojar completamente diante do Senhor para buscar, para achar e encontrar alguma coisa de Deus. É por isso que, irmão, o evangelho é morte, é morrer, é renúncia. É por isso que Jesus fala assim: quem quiser vir após mim, né? Quem quiser vir após mim, quem quiser ser meu discípulo, tome a sua própria cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Tome a sua própria cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Você quer ser um discípulo? Você quer ser um imitador de Jesus? Irmão, não é fácil, vou te falar, não é fácil. Mas pelo menos você dá o primeiro passo de negar a você mesmo. A palavra diz, quando diz negar a si mesmo, você tem que negar tudo aquilo que você é, aquilo que você pensa, aquilo que você acha. É isso que é negar-se a si próprio. Negar a tua ideologia, as tuas crenças, as tuas filosofias, a tua religiosidade, né? Tuas regras, teu legalismo. Você tem que quebrar isso na presença do Senhor, para você poder encontrar e achar alguma coisa de Deus. É isso que se chama buscar a Deus de todo o vosso coração. E tomar a tua cruz. Para mim, pessoalmente, para mim, o que significa tomar a minha cruz? O que significa tomar a cruz de César? É obedecer a Deus naquilo que Deus me chamou. É servir a Deus naquilo que Ele me chamou. Se Ele me chamou para ser profeta, eu tenho que servir e ser fiel a Deus nisso que Deus me chamou. Nessa área, até que Ele me dê algo a mais, se Ele quiser. Se não, glória a Deus. Por enquanto, eu não quero mais coisas assim, né? Porque Deus diz que Ele nos dá mais carga daquela que nós podemos suportar. Então, meu chamado por enquanto, sou profeta. Então, como sou profeta, eu vou obedecer a Deus naquilo que Ele me chamou. Eu tenho que tomar a minha cruz. E a minha cruz, meu irmão, a minha cruz somente eu posso carregar, somente eu posso levar. A minha cruz, como diz aquela música brasileira, tem a minha medida. Somente César pode levar. Não é a minha esposa, não é meu filho, não é o pastor, não é meu irmão da igreja, não é ninguém. A minha cruz é minha, só eu posso levar. É dolorosa, é pesada? É, mas eu posso, porque Deus confia em mim e eu confio em Deus. Então eu tenho que servir a Deus e tomar a minha cruz. Tomar a nossa cruz, irmãos, é uma decisão, é uma escolha. E eu escolhi, eu decidi há 28 anos tomar a minha cruz. Servir ao Senhor. Eu sabia que ia doer, eu sabia que não ia ser fácil. Como até hoje, tenho 28 anos no Evangelho, estou no meu mês de aniversário, glória a Deus, né? Estou no mês de setembro, estou fazendo 28 anos no Evangelho e eu tenho descoberto que tomar a minha cruz dói, a cruz é pesada, vai machucar, você vai sangrar, você vai suar, você vai aguentar desprezo, vão cuspir em você, vão te dar as costas. As pessoas que você pensa que estão do teu lado são aquelas que não vão estar do teu lado quando você mais precisa. É isso que significa tomar a tua cruz, vão te fechar porta da igreja. Irmãos, tomar a cruz não é um mar de rosa, não é uma poesia bonitinha. Tomar a cruz é um caminho sem volta. É a porta estreita. É obedecer a Deus no teu chamado, mas continuar pelo caminho estreito. E o caminho estreito é difícil, né? Porque é estreito. É estreito, não é fácil. Mas é o caminho que vai te levar para a salvação. É o caminho que vai te levar a conhecer e a buscar mais de Deus.
que vai te ensinar a fidelidade. Né? E não está demais eu falar isso de novo. Tomando a minha cruz, irmãos, eu já derramei até sangue. Você está disposto, irmão? Você que é cristão e quer assumir um chamado, tomar a tua cruz, você está disposto a derramar sangue por Jesus? A que te persigam, a apanhar desde meia-noite até as 7 horas da manhã, apanhando, quase te matam? Que pessoas te persigam, falem um monte de coisas, inventando mentiras contra você, que te difamem, que destruam a tua reputação. Você está disposto a isso? Então, se você disse amém, seja bem-vindo aos discípulos de Jesus. Seja bem-vindo aqueles discípulos de Jesus que disseram para os fariseus: julguem você mesmo, a quem é melhor obedecer, a Deus ou aos homens? Quem foi que me deu a cruz? Foi o homem ou foi Jesus? Foi Jesus. Foi ele que me convidou a tomar a minha cruz. E eu assumi meu papel. Eis-me aqui, Senhor. Aqui está César Augusto Machado Figueira. Não é fácil, nem doloroso. Muitas vezes eu vou cair, vou tropeçar com essa cruz nas minhas costas, mas eu não posso voltar para trás. Eu não tenho direito mais, porque já fui comprado para Deus. Então a igreja tem que entender isso, irmão. Né? E para fechar, diariamente, no versículo 46 do livro de Atos, capítulo 2, diariamente continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos, olha aqui, participavam das refeições com alegria, né, e sinceridade de coração. Né? Diariamente continuavam a reunir-se, congregar-se no pátio do templo. Nem sequer era dentro do templo, era no pátio. Por quê? Porque eles acreditavam e adoravam a Jesus como Deus, como Senhor e Salvador. Eles não podiam adorar a Jesus como Deus, Senhor e Salvador, dentro do templo, que era um templo, né? O templo de Jerusalém, onde adoravam somente a Deus, como Jeová, no caso. Porque eles nunca aceitaram a Jesus como Deus e Senhor. Então eles iam para o templo, mas diariamente continuavam a reunir-se no pátio do templo. Era no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas. Nas suas casas era que havia intimidade, era que havia comunhão, né? Havia aquela junção onde participavam das comidas, das refeições, com alegria e sinceridade de coração. Não havia religiosidade, não havia máscara, não havia hipocrisia. Não havia hipocrisia, irmão, não havia engano. Disse que partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Sinceridade. O rico, o pobre, todo mundo junto ali, irmão. Somente adorando o Senhor, tendo comunhão, adorando, cantando, dançando para o Senhor ali. Louvando, diz aqui, louvando a Deus por tudo e sendo estimados por todo o povo. Você tinha um bom testemunho para todo o povo, para toda a comunidade. Estimados por todo o povo, ou seja, aquela igreja tinha relevância, tinha impacto para a região. E assim, cada dia o Senhor juntava, em espanhol diz, acrescentava à comunidade as pessoas que iam sendo salvas. Deus acrescentava, sempre chegava alguém que se acercava de fininho aí, e essa pessoa era salva, porque Deus o atraía. Mas não quer dizer que as pessoas não pregavam. Os apóstolos continuavam pregando a palavra, continuavam ensinando. Diz que, como já falamos no princípio, que eles continuavam no ensino dos apóstolos. Os apóstolos continuavam a ensinar, continuavam a ministrar, continuavam a exercer o papel de paternidade, guiados pelo Espírito Santo. Amém, irmão? Então, meus irmãos, essa palavra que eu queria deixar, como eu falei, eu vou continuar falando um pouco mais para a igreja, porque o meu coração está voltado para a igreja do Senhor. Porque eu creio que é para Deus edificar a sua igreja. Deus tem que derrubar muita coisa que está dentro do coração da igreja. Para que o Espírito Santo volte a trazer o temor, volte a encher de pleno temor o coração da igreja. O próprio Deus tem que derrubar, destruir muita coisa que o homem tem colocado. E vem muita coisa daquilo que ele vai fazer. Tem muita coisa. Mas, em nome de Jesus, Deus vai continuar falando muito mais nesses dias. Amém? Deus te abençoe, Deus te guarde. Boa noite. Deus te abençoe. Ore por mim e eu vou orar por você também. Amém? Compartilhe em nome de Jesus essa palavra se você quiser. Se você quiser, ninguém está obrigado, ninguém. Tá bom? Deus te abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Boa noite.